Outro caso foi o caso dessa moça, né, que é secretária, subsecretária, não sei o que, do Haddad, dos negros, dos direitos humanos, uma negra, que foi defender o Fernando Holliday das críticas que a esquerda fez a ele. Isso aí não dá. Isso aí não tem o menor cabimento. Aqui não é um problema de etiqueta, é um problema de defesa das organizações operárias. Esse cidadão ele já mostrou que ele é capaz de qualquer coisa. Se deixar, isso daí vai muito longe. Eu acho, por exemplo, que essa moça, como é que é o nome dela mesmo? Jamila. Bom, essa moça aí, ela não estudou o que esse cidadão disse. Ele apresentou uma plataforma de 3 pontos. O primeiro ponto é acabar, na linguagem atravessada dele, acabar com a vitimização do negro. Traduzindo para o português, significa o seguinte: não deixar que ninguém diga que o negro é oprimido, que o negro é maltratado, etc. e tal. Isso num país onde não há a menor dúvida do assunto. Onde a polícia mata 9 pessoas por dia, e dessas 9 pessoas, quase 100% é de negros. Existe uma política de extermínio do negro em marcha no país, que é uma política antiga, que todo mundo conhece, que vai se acentuando. Então, quando esse cidadão levanta que ele quer acabar com a ideia de que o negro é oprimido, significa que ele quer servir, ele quer botar uma pele negra dele para servir como escudo para o assassinato dos negros na periferia. Como é que a gente pode aceitar isso daí? Não é aqui eu acho que uma incompreensão da esquerda é o seguinte: isso aqui não é um debate numa universidade. Isso é uma coisa que existe realmente na periferia. Não é um problema onde o cidadão vai conseguir lá, vai estar dentro da universidade e fala alguma coisa desagradável para ele. É um problema de genocídio. É totalmente diferente. Então ele teve o descaramento, a ousadia de dizer que ele está aí para eliminar totalmente a luta dos negros contra essa opressão brutal que existe no Brasil. Como é que a gente pode tolerar uma coisa dessa? Como é que se pode tolerar uma ideia dessa? Quer dizer, você é oprimido, pisoteado, e aparece um cidadão manipulando o fato de que ele seria da mesma categoria que ele não é. Né? Ele está totalmente vendido para os opressores do negro. Está totalmente comprado. Está comprado para agir contra o próprio povo negro do qual ele diz que faz parte. Então aparece esse cidadão e fala assim: não, a luta de vocês, que são massacrados em todo o país o tempo todo, e massacrado no sentido de que há uma política de assassinato sistemático contra. Essa luta não tem legitimidade nenhuma. Não podemos reconhecer a legitimidade dessa luta. Isso daí, além de me espantar o fato de que ninguém reagiu quando esse cidadão entrou lá na atividade da Câmara, me espanta a maneira totalmente passiva, né, a falta de ação dos movimentos negros que existem no Brasil contra isso daqui. E aí, companheiros? Ninguém vai falar nada. Nós vamos deixar uma campanha dessa, financiada por racistas de outro país, ganhar corpo aqui? Ninguém vai falar nada, ninguém vai atacar essa fraude, essa impostura
de pegarem aí um negro, comprarem os brancos, milionários, etc., comprarem o cidadão. Esse cidadão foi eleito com dinheiro desses racistas, dessas pessoas que apoiam a atividade criminosa da polícia e tudo mais. Foi eleito nos bairros brancos da cidade. Todo mundo viu isso daí. E ninguém vai falar nada. E não vai falar nada por quê? Porque o MBL vai vir rosnar na internet? Cadê o movimento negro? Cadê o pessoal? Precisa abrir o olho. Não pode vir com essa conversa. Ah, estão atacando. A menina aí, Jamila, falou o seguinte, que eu perco a paciência quando todo mundo ataca ele porque ele é um vereador negro. Não, ele tem que ser atacado em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele. Esse daí, companheiros nossos escreveram, falaram que ele é o famoso negro de alma branca, né? Mas mais verdadeiramente, a gente deveria dizer que ele é o lobo em pele de cordeiro. Ele é o escravagista disfarçado de negro. Essa que é a jogada. Ele é um cavalo de Troia, tem que ser desmascarado imediatamente, para que nenhum negro brasileiro caia nessa conversa mole dos escravagistas que querem acabar com toda a luta difícil, com toda a organização difícil dos negros. Não é só isso. Amanhã, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Foi conseguido aí através da mobilização dos movimentos negros. Por que escolheram o Zumbi como o representante do Dia da Consciência Negra? Vamos relembrar um pouco a realidade. Os negros brasileiros, na década de 70, quando houve uma radicalização, o movimento negro se expandiu, adquiriu o volume que ele tem hoje, eles rejeitaram várias coisas que, para eles, na época, parecia que era assim, uma tentativa de tutela da sociedade branca sobre o negro. Então, por exemplo, sempre se comemorou, né, o 13 de maio, o dia da abolição, como o dia do negro. Eu nunca concordei exatamente com o que o movimento negro na época falava, que era assim, o 13 de maio foi uma coisa que os brancos deram para os negros. Não, não é assim. Isso é um desconhecimento histórico. O 13 de maio foi produto de uma luta imensa no país, de brancos, mas acima de tudo de negros, dos escravos negros. Ninguém dá nada de graça, por pouco que seja. Isso aí todo mundo tem que entender. Todo mundo que é trabalhador entende. Você está numa fábrica, para você conseguir 5 minutos a mais para tomar café, você quase tem que tocar fogo na fábrica. Quem conhece essa realidade sabe que a burguesia não dá nada de graça. Então, eles, rejeitando o 13 de maio, corretamente ou incorretamente, não tem importância, eles adotaram o Quilombo de Palmares e o Zumbi como símbolo. O que significa o Quilombo de Palmares? O que significa o Zumbi? É a resistência guerreira de armas na mão contra os escravagistas. Zumbi é um Che Guevara negro. Um símbolo de luta. Ele não é um símbolo de pessoa pacífica, ele é símbolo do negro escravizado que se ergueu e resistiu à violência do branco. Esse dia é amanhã. Dia de Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra. Quem fez o Dia da Consciência Negra certamente queria que o negro tivesse uma consciência de que ele tem que lutar pelos seus interesses, pela sua liberdade. Lutar. Agora, nós estamos aqui no dia 20 de novembro, e o que a gente vê é que o dia 20 de novembro, nesse sentido, está se transformando aí
num novo 13 de maio. É festa, é isso, é aquilo. O movimento negro tem diante de si um desafio. Esse caso do MBL e desse cidadão aí, o lobinho em pele de cordeiro, ele é o começo, ou digamos assim, é uma expressão de um movimento muito mais amplo. Já um professor universitário aí, ex-esquerdista, porque todos eles são vira-casaca, né? É o negro que vira casaca, o esquerdista que vira casaca e tal. Até o Reinaldo Azevedo disse que foi de esquerda uma época. Foi todo mundo vira folha. Aí o que acontece? Esse professor, Demétrio Magnoli, ele escreveu um livro para mostrar que toda a política do negro de defesa de si mesmo é, no fundo, uma política racista. No final das contas, o grande racista é o negro. Por quê? Porque ele se preocupa com a raça. Fica falando de raça. O que esses caras querem? Né? Querem introduzir artificialmente o problema da raça. Daí ele explica, né? Porque ele é professor. Professor universitário é o malabarista das ideias, né? Todas elas superficiais e vazias. Então ele explica que não tem raça. Né? A ciência mostra que... Aí tem lá o código genético, essa coisa toda. Tudo bem. Do ponto de vista da antropologia, da biologia, não sei se a gente pode ou não dizer se tem raça, ou se isso aí continua válido até hoje. Agora, do ponto de vista da política e da economia e da sociedade, ninguém quer ser negro e apanhar a vida toda por ser negro. Não só no Brasil. Né? A gente pode fazer uma perguntinha simples para ver como é que é a relação entre as raças. Qual é o continente mais espoliado do mundo, de longe, que ganha de qualquer um outro? A África. Dentro da África, qual que é a parte que está mais ferrada lá? É a África branca, árabe ou é a África negra? Quer dizer, se não tem nada, se é mera coincidência, então vamos nos apoiar nessa coincidência para nos defender, não é? Você vê que cada ideia que tem esse pessoal. O Holliday, ele é o ativista dessa ideologia racista, fascista, que disfarçada de ser intelectualmente avançada, para gente ignorante, lógico. Intelectualmente avançada democrática é uma ideologia de opressão total. Bom, sem falar que esse Holliday, ele acha que o negro é tão privilegiado dentro da sociedade, está numa situação tão boa que ele quer acabar com as cotas para negros. Porque é demais. Você imaginou? Esses negros aí, tudo rico, tudo de classe média, querem cota. É um absurdo, é ou não é? O movimento negro não fala nada. Nós temos que fazer um chamado, fazer uma campanha contra isso aqui. Tem que desmascarar a farsa. Isso aqui é uma farsa grotesca. Não pode sair por aí defendendo esse cidadão. Não pode falar, como foi dito, que ele não pode ser atacado porque ele é negro. Tem que se dizer claramente que ele tem que ser atacado mais ainda porque ele é negro. Ele não tem nada a ver com a luta do movimento negro. Ele não defende o negro. Ele está aí para atacar o negro. Para usar o fato de que a cor da pele dele é negra para atacar todos os outros que têm a mesma cor de pele. Esse MBL é uma farsa total. Agora, a parte mais que me parece pior da farsa é essa aqui. A questão do movimento negro. Porque a parte da corrupção também é uma farsa.
A parte de que o trabalhador vai ficar rico se acabarem com a CLT, se alguém acreditar nisso, precisa fazer exame mental. Ou está louco, ou está drogado, tem algum problema. É difícil de acreditar. Bom, avançando.